igreja. Vocês estão animados? Boa noite, igreja. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração. Deixa eu perguntar, só eu mesmo ou tem mais alguém animado aqui hoje? Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus mais uma vez que Ele traga direção a esse culto, que Ele traga fundamento, que o Espírito do Senhor é mais importante aqui nessa noite. Nós temos muitos convidados incríveis aqui, muitos amigos que convidamos para estar aqui conosco, mas respeitosamente aos nossos convidados que nós amamos muito, eu queria dizer que a pessoa mais importante nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Deus vem nesse lugar. Senhor, faz de novo, faz mais uma vez. Faz mais uma vez como o Senhor tem feito nessas últimas 3 semanas. Senhor, que o seu Espírito, Ele inunda esta casa, que o seu Espírito, Ele passeia aqui, Pai. Senhor, estamos fazendo esse culto aqui, nós iniciamos esse culto aqui na CPMH, debaixo de uma palavra, e essa palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Senhor, então habita, Senhor, aqui nesse lugar, habita, passeia, pisa nessa casa, Deus. Fala conosco poderosamente, Pai, porque nós desejamos, Pai, ouvir a sua voz, Pai. Senhor, traga descanso para quem está cansado, traga alegria para quem está triste. Senhor, enxugue as lágrimas de quem vem chorando. Pai, Senhor, traga o renovo para quem se sente, Senhor, fadigado, que o seu Espírito inunda esse lugar. Eu vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado no trono. E a água da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos Todo-Poderoso. E toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Inunda esse lugar, inunda as nossas vidas. Enche Deus, enche Deus, enche as nossas vidas. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você conseguir. O mais alto que você conseguir. Vamos se benegar. Diga a Ele: Senhor, enche-me, 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 até transbordar. Que eu saia daqui completamente diferente de como eu entrei. Basta uma palavra para que tudo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu emprego, no meu ministério, mude. E eu vim aqui buscando essa palavra. Enche a minha vida, enche a minha vida. Se você crê nisso, aplauda bem forte o Senhor. Vamos se benegar, vamos adorar.
Oh,
Erga suas mãos aos céus. Jardim
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Declare Yeshua. Yeshua.
Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Deixa esse ambiente te mover agora, deixa ele te mover. Patrick, eu vim porque me falaram que isso aqui é um culto de louvor e adoração. Deixa eu falar uma coisa. Na Bíblia não tem nada específico a respeito de culto disso ou culto daquilo. A gente colocou lá na placa culto de adoração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui também é um culto de libertação. Eu quero dizer que isso aqui é um culto de salvação. Isso aqui também é um culto de cura. Lembra o que a gente falou? A gente está debaixo de uma palavra. E essa palavra diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Só uma dica. Aproveite esse ambiente. Porque se a palavra diz que Ele habita em meio aos louvores, Ele pode fazer tudo que for necessário para você. Você está precisando de cura? O Deus da cura está aqui. Você está precisando de provisão? O Deus da provisão está aqui. O que você está precisando de alegria? O Deus da alegria está aqui. Eu quero te dizer que, independente do seu estado emocional, independente do seu estado físico, independente do seu estado espiritual, o Deus que pode fazer todas as coisas está habitando em meio aos louvores do seu povo, e Ele está aqui para fazer o impossível na sua vida. Aquilo que Ele fez no Antigo Testamento, abriu o mar vermelho, Ele pode abrir o mar vermelho também na sua vida. Ele não depende de situação, de circunstância. Ele está aqui, Ele vai operar. O que você precisa? O que a sua alma anseia? De repente você chegou aqui nesse culto com uma pergunta: por que se abate, ó minha alma? Por que está tão abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. E não tem nada mais gostoso do que esperar em Deus nesse ambiente. Não tem nada mais encorajador do que esperar em Deus nesse ambiente. Feche seus olhos. Feche em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Deus, Ele já está operando aqui nessa noite. Deus, Ele já está fazendo algo na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Pega lixo, ali. Feche seus olhos. Se você tem fé, se tem um pouquinho de fé ainda no seu coração, Jesus vai falar: se você tiver um pouquinho de fé no tamanho do grande como está, você vai dizer para esse mundo se mova e ele vai se mover. Se você tiver um pouquinho de fé, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Não deixe ninguém sozinho, não. Pega na mão de uma pessoa. Pega na mão dela. Que eu
Escuta isso. Tem pessoas aqui que entraram nessa igreja em guerras. Tem pessoas que entraram nessa igreja aqui passando por lutas. Para você nessa noite você não vai precisar colocar a mão na sua espada, porque quem luta as suas batalhas sou eu. Eu vim aqui para te dizer que quem luta as suas batalhas sou eu. Ei, você não vai mais precisar pedir emprestado, porque o Deus da provisão sou eu. Pode confiar, pode ir lá pedir o seu laudo médico, pode pedir o seu exame, porque Jeová Rafa é o meu nome. Jeová Rafa é o meu nome. Se você veio na semana profética, você vai lembrar de uma palavra que foi liberada aqui no último dia. O profeta não é levado a profetizar aquilo que ele está vendo, mas o profeta é levado a profetizar aquilo que ele quer ver. Eu quero te encorajar nessa noite a fechar os seus olhos e começar a profetizar sobre essa pessoa que está ao seu lado. De repente você nem sabe o que ela está passando, mas você vai profetizar. Você vai profetizar o sopro do Senhor sobre essa vida. Você vai profetizar uma palavra específica do Senhor sobre essa vida. E o que vai acontecer, Patrícia? Vai acontecer o que Deus quiser, porque Ele é poderoso. Então, abra a sua boca, começa a profetizar. Começa a profetizar, começa a orar. Vamos se liberar, vamos orar.
porque o chão que nós pisamos é a sua presença. Deus, faz algo novo aqui nessa noite. Senhor, traga direcionamentos nessa noite, Pai. Amém. E que nessa noite nós possamos, Pai, descansar em Ti, Deus. Nossos corações estão abertos, Pai, para Te receber, para receber a Sua palavra, Deus. Senhor, pisa nessa igreja, Pai. Habita em nosso meio, ó Santo Deus. Porque nós não nos movemos, Pai, através da palavra de um homem, Pai, mas nos movemos, Pai, através da Sua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Você pode declarar o seu amor para Ele. Aí no seu lugar você pode declarar o seu amor. Meu coração é totalmente teu, Jesus. Que isso seja uma verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Que não seja somente da boca para fora, mas que o nosso coração, a nossa mente seja completamente tomada por Ti. Porque nós queremos viver, Pai, a plenitude da Tua presença e a plenitude da Tua vontade, Deus. Nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Senhor. Aleluia. Queria que vocês recebessem, sem mais delongas, Pastora Milena. Que isso, pode ser mais forte, não pode? Mulher de Deus, cara. Estamos seus irmãos para cá, vamos levar pela vida da nossa pastora. Senhor, muito obrigado, Deus, Senhor, pela vida, Senhor, da pastora Milena. Senhor, que ela seja boca sua aqui nessa noite, Pai. Senhor, que a palavra que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor, possa fazer todo sentido, Pai, para as nossas vidas, Pai. Senhor, como temos orado aqui, Senhor, semana após semana, nós não queremos, Pai, um direcionamento, um conselho de um homem, mas queremos ouvir a Sua voz falando conosco aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e que a pastora Milena seja usada pelo Senhor para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Bem? Ok, podem sentar, por favor. Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre muito bom estar aqui, principalmente com o meu marido, com a minha filha. Às vezes pode parecer um pouco caótico, a criança subindo, descendo, mas eu falo com a Camila, que é minha amiga, hoje, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: sabe, mas uma coisa que eu desejo é poder criar o meu filho numa comunidade que ama Deus. Isso é muito importante. E as crianças são tão sinceras, são tão perfeitas em tudo que elas fazem, sabe? Então, para mim, realmente é um privilégio poder estar aqui com a minha família e poder dividir com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo, no meu coração. E hoje eu quero falar com vocês sobre descansar. Pode parecer diferente, porque geralmente, quando a gente vai nos lugares, as pessoas encorajam a gente a não descansar. As pessoas encorajam: não trabalha mais, você vai conseguir. Ou então faz mais isso, você vai, não, faz mais, faz mais. E em todo lugar que a gente vai, as pessoas estão encorajando a gente a fazer mais do que a gente já faz, porque essa é a cultura, né? Essa é a nossa cultura, tanto dentro da igreja, fora da igreja, é fazer, para conquistar, e crescer. Mas eu quero dividir com vocês hoje um pouco de algo que Deus tem me ensinado, que é o contrário, que é descansar. E às vezes Deus pede isso da gente, e parece algo tão fácil, tão simples, mas na verdade é algo bem difícil.
dizer, Deus já me pediu algo difícil. Deus já te pediu algo difícil, algumas pessoas, sim. Deus, na nossa caminhada, Ele pede coisas que, aos nossos olhos, são difíceis, mas que depois a gente entende, né? Às vezes Deus dá uma direção, não, esse relacionamento não é pra você. E aí você está envolvido num relacionamento e você sai daquele relacionamento com dor, porque você queria estar, mas sente uma direção de Deus para não estar. Ou então você está indo por um caminho e Deus fala, não é por esse caminho, é pelo outro caminho, daí você tem que mudar tudo e ir para aquele caminho. Às vezes Deus pede coisas para a gente que nos parecem difíceis. Mas uma coisa que Deus pede para a gente sempre, mas que a maioria de nós não atende, é descansar. E a gente vai ver que não é porque a gente não quer, a gente vai chegar lá. Mas a verdade é que a gente está sempre preocupado. E às vezes Deus está falando assim, não, descansa o seu coração. Aí você está, não, mas eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo. E Deus está, descansa a sua mente. Aí você está, não, eu estou preocupado com a conta para pagar. Estou preocupado porque o meu filho não está direito, minha filha não está direito. Não, eu estou preocupada com o meu casamento. Não, estou preocupada com isso, estou preocupada com aquilo. E a gente não consegue parar. A gente não consegue descansar. E às vezes nós mulheres, eu acho, não sei se eu estou errada, mas a gente também tem dificuldade até de descansar fisicamente. A gente está em casa e a gente está lavando isso, fazendo aquilo, botando a roupa, enquanto que a gente podia estar desfrutando um momento, a gente não consegue. A gente está para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A gente tem uma dificuldade mesmo de descansar. Eu lembro que eu comecei a aprender o valor do descanso quando Deus me ensinou isso alguns anos atrás. Eu estava no momento em que eu estava na universidade só estudando e eu estava num lugar onde era longe de tudo, longe da minha igreja, longe da minha família, longe de tudo. E eu ficava muito agoniada e eu ficava, meu Deus, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu tinha que estar em alguma igreja, eu tinha que estar envolvida com alguma coisa, eu tinha que estar fazendo isso, e eu ficava nervosa procurando alguma coisa. E aí eu lembro que uma vez, em oração, uma pessoa me deu uma palavra. Ela falou assim, a única coisa que Deus está te pedindo hoje é descansar. Você não precisa ficar preocupado do que fazer, nas grandes coisas que você tem que fazer. Porque às vezes, né, quando a gente sente os chamados de Deus, a gente fica, não, eu tenho coisas grandiosas para fazer. Às vezes alguém chega para você e fala, Deus tem um grande chamado na sua vida. Mas não existe grande chamado e pequeno chamado. Chamado é chamado. Então aquilo que você fizer para Deus, aquilo que Deus convida a fazer, vai ser grande de qualquer jeito. Só que a gente começa a tentar medir o que a gente está fazendo, sabe? Por exemplo, se o seu sonho é montar uma empresa, a sua empresa tem que atingir o tanto tal. O seu sonho é um ministério, não tem que ser uma pessoa assim com tantos seguidores e pregando em tantas igrejas. Ou então o seu sonho é ter uma família, minha família tem que ser a perfeita, o meu marido e eu não podemos nunca brigar. E a gente começa a nossa vida inteira em busca de uma perfeição. Perfeição e crescimento e atingimento de metas. Porque a gente é consumido por essa ideia de fazer grandes coisas o tempo todo. Só que a questão é que Deus mede o sucesso diferente dos homens. A gente mede sucesso como? Com números, né? Então, se a gente quer medir o sucesso de uma empresa, a gente vê os números, as finanças. A gente quer ver o sucesso de alguma coisa, a gente mede. A gente sempre tem uma régua de como medir as coisas. Só que Deus, Ele não vê sucesso dessa forma. Sucesso para Deus é igual a obediência. Então, se você está obediente, fazendo aquilo que você tem que fazer, naquele tempo que você tem que fazer, você já atingiu o sucesso. E às vezes a gente está numa corrida contra os outros, contra nós mesmos, numa corrida de fazer tantas e tantas coisas, enquanto que Deus está falando assim, calma, sabe? Aproveita, desfruta. Um dos significados da palavra descansar é desfrutar. Então, descansar é desfrutar. E às vezes Deus está falando assim, desacelera, e você está, acelera, acelera, acelera. E Deus está, desacelera. E eu lembro que, continuando a história, eu estava nessa época na universidade, eu só estudava, e eu estava agoniada porque eu achava que Deus queria que eu fizesse mais e mais, que eu tinha que conquistar e que eu tinha que fazer. E Deus estava falando para mim, descansa. Descansa nesse tempo. E eu ficava agoniada e eu não descansei. Sabe o que Deus queria de mim naquele tempo? Deus queria que eu fosse para a piscina,
Deus queria que eu dormisse de tarde. Glória a Deus. Deus queria que eu lesse a Bíblia e que eu passasse horas na presença dele, aprendendo e meditando. E sabe o que eu estava fazendo? Procurando coisa para fazer além do que Deus queria que eu fizesse. E aí a estação mudou, né? Porque na nossa vida as estações mudam. E daí eu entrei num novo semestre da universidade, em que eu tinha que fazer um estágio, em que eu tinha que escrever uma tese para defender a tese do meu mestrado, em que eu tinha que trabalhar o dia inteiro e que eu tinha que ir para aula à noite. E aí quando começou aquele ritmo em que eu tinha que fazer tudo isso, acordar às 6h pouca da manhã, ir para trabalhar até o final da tarde, voltar, comer alguma coisa, ir para a faculdade, assistir às aulas, voltar, fazer dever de casa, preparar a tese, procurar estágio. Eu falei assim, agora eu entendi porque Deus mandou descansar na estação passada. E daí eu comecei a entender o valor do descanso. Porque Deus, Ele nunca vai te colocar ou te pedir algo sem saber assim, o que é a próxima, sabe? O que é a próxima estação. Então, o que Deus está falando com você hoje, Ele já está te preparando para o que está lá na frente. Aleluia! Só que eu estou falando de um período de descanso que Deus falou comigo sobre descanso físico. E eu não sei porque eu estou falando isso. Talvez tenha alguém aqui que está precisando de um tempo de descanso físico. Mas hoje eu quero falar mais sobre um descanso de alma, um descanso emocional. Não um descanso de estações, mas um descanso contínuo, um descanso temporário. Eu estava pensando nisso quando eu estava observando, né, a minha filha. Ela tem 1 ano e 3 meses e ela tem muita dificuldade de descansar, de dormir. Ela não dorme com qualquer pessoa. Você pode chegar e tentar ninar ela. Olha, eu te garanto que você vai ficar uns 40 minutos, pelo menos, ou 1 hora. Porque ela tem dificuldade de descansar com outras pessoas que não sejam eu. Comigo, eu chego, dou uma mão pra ela, daqui a pouquinho ela tá dormindo. Ela descansa comigo, mas ela não sabe descansar com outras pessoas. Ela dorme comigo, ela não sabe dormir com outras pessoas. Mas por que? Tem algum problema com ela? Não, é porque ela foi ensinada assim. Ela aprendeu. Desde os primeiros dias de vida, ela aprendeu a descansar comigo. E hoje, quando eu estava orando e preparando essa mensagem, Deus falou isso, porque eu também não sei descansar. E Deus falou, você também precisa aprender a descansar. Meu marido sabe, ele vive falando, Guilherme, você tem que descansar, você tem que parar. E eu estou sempre a 1000 por hora, pensamento assim, acelerado, pensando e preocupada e várias coisas. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi, você precisa aprender a descansar. Então muitas vezes não é que você não queira descansar, não é que você não queira ficar despreocupado, porque você não sabe. A gente é bombardeado por preocupações o tempo todo. Então é muito normal a gente ficar assim. Mas eu queria hoje falar com vocês sobre como aprender a descansar em Deus. Aleluia! Como viver uma vida despreocupada, porque a verdade é que esse é o desejo de Deus para nós. E esse é um princípio tão incrível que você vai ver o descanso tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu queria começar com vocês lendo, se vocês puderem abrir, aqui em Lucas 23, 55 e 56. A gente vai ler sobre um episódio que aconteceu logo depois que Jesus morreu na cruz. Tem aqui, né? Então vamos ler junto, gente. Lucas 23, do 55 ao 56. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o seu sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, as mulheres foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Preste atenção aqui. E descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Agora imagina essa cena aqui comigo, tá? Eu tenho um grupo de mulheres que acompanhou Jesus, que conhecia Jesus, que seguia Jesus, que estava
estava no ministério de Jesus, elas acabam de ver o Senhor delas, o Mestre delas, crucificado numa cruz. Elas querem pegar, elas veem José de Arimateia pegar o corpo, colocar no sepulcro, elas querem fazer alguma coisa. E quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo ou passando por algo muito terrível, a gente quer fazer alguma coisa. Elas falaram, vamos para casa, vamos pegar os perfumes, as especiarias, não vamos deixar o corpo dele de qualquer jeito, vamos fazer algo. E elas vão fazer. Só que olha o que a Bíblia fala. Isso foi numa sexta-feira, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então, sexta-feira à noite, elas estão agitadas, querendo ir lá, ver o corpo, pega o corpo, vamos embalsamar o corpo. Mas olha só o que fala. Mas elas descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No meio de toda agitação, no meio da vontade de fazer justiça, no meio da vontade de cuidar do corpo do Mestre, elas obedecem o mandamento. Jesus morre numa sexta-feira, ele ressuscita no domingo e tem um sábado no meio. E eu falei, como Deus é incrível, ele colocou um sábado no meio. Entre o desastre e o milagre existe o descanso. Entre a sexta e o domingo existe um sábado. Entre a má notícia e a boa notícia existe um período de descanso. Entre a sua decepção e o seu novo de Deus existe o descanso. Entre aquilo que você perdeu e aquilo que você vai ganhar existe um período de descanso. Existe um período de descanso entre aquilo que foi e aquilo que Deus te prometeu e está vindo. Só que a minha pergunta é, será que a gente está como essas mulheres que conseguiram obedecer o mandamento de que era para descansar no sábado? Olha como Deus é estratégico e colocou um sábado no meio porque Ele estava nos ensinando alguma coisa. Tem algo aqui. E a primeira coisa que a gente precisa aprender, ou saber, para aprender a descansar e entender que o descanso é um mandamento. Talvez o mandamento mais ignorado por nós. Mas se vocês lembrarem, lá em Gênesis, Deus cria tudo e no sétimo dia Ele faz o quê? Descansa. Quando Ele dá os 10 mandamentos lá para serem escritos, o que Ele põe lá nos 10 mandamentos? Guardem o sábado. Sábado quer dizer o quê? Vem da palavra Shabbat, quer dizer descanso. Então não precisa ser, hoje a gente entende que não precisa ser obrigatoriamente o sábado, mas a palavra descanso, a gente precisa ter um tempo de descanso. Amém. Um dia da semana ou diariamente. Então a gente precisa entender que descansar agrada a Deus. Quem já se sentiu culpado por estar descansando? Principalmente as mães, né? A gente se sente culpado por estar descansando. Descanso físico mesmo, gente, agrada a Deus. É um padrão que Ele criou. Vocês sabiam que Deus instituiu para o povo dele que a cada 7 anos, o 7º ano era um ano de descanso, era um ano sabático, não só para os homens, mas também para os animais e para a terra. O povo de Israel, a cada 7 anos, tinha que ficar um ano inteiro sem plantar nada na terra, porque Deus falou assim, não, é um ano de descanso para a terra descansar, da colheita, de produzir, para os animais, tadinhos, darem descanso também para eles, para os homens, eles ficavam um ano inteiro de descanso. E os ciclos com Deus eram de 7 em 7 anos, a cada 7 anos um ano de descanso. E aí naquele ano tinham várias festas, porque Deus é Deus de festa. Se você estudar o Antigo Testamento, são várias festas. A festa da lua, a festa da colheita, a festa das tendas. Gente, olha que maravilhoso. Deus não só prepara o descanso, mas Ele também prepara coisas para você celebrar. Então não tenha medo de celebrar, não tenha medo de ser feliz, de ser alegre, de aproveitar aquilo que Deus está colocando na sua vida. Nós somos chamados para isso. E aí depois tem o ano do jubileu, a cada 7 ciclos de 7 anos, no 49º ano, mais descanso. O
o ano do jubileu. E aí, além do descanso, era a restituição de todas as coisas. Sabe por que Deus, Ele cria o descanso desde o Gênesis, e Ele traz o descanso até a morte de Jesus, colocando um sábado no meio? Porque é no descanso que Ele opera. Era preciso Jesus morrer numa sexta e ressuscitar no domingo, porque no sábado todos deviam estar descansando, para saberem que quem agiu e ressuscitou o corpo de Jesus foi Deus. Aleluia. Quando a gente consegue respeitar o tempo de descanso, é porque você está dizendo: eu confio que Deus vai agir. Amém. Às vezes Deus está precisando que você não faça nada. Ele está precisando que você descanse, para depois você ver: caramba, não fui eu, foi a mão do Senhor. Aleluia. O descanso é de tamanha importância, porque o descanso, ele prova a nossa fé. O descanso é eu pegar algo, retirar das minhas mãos e colocar nas mãos de Deus. Isso é o descanso. É eu conseguir ter a força de sair do controle de alguma coisa. E deixar tudo nas mãos dele. E a segunda coisa que vai ajudar a gente a aprender a descansar é um exercício diário de ir para a presença de Deus. É um exercício diário que a gente já conhece, mas muitas vezes a gente não faz. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa cozinhar, a gente precisa estar com a família, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, e a gente perde esse exercício diário de estar na presença de Deus. Só que esse exercício diário é um convite. É um convite que está aqui em Mateus 11, 28 ao 30. Que é o próprio Jesus fazendo esse convite. E a gente conhece essa passagem já, é famosa. Falou assim, Jesus falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algumas versões não falam eu vos aliviarei, mas quando eu estava estudando com essa versão que fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu darei alívio. E aí mais para baixo ele fala: em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Falando de um descanso emocional. E eu comecei a pensar, Jesus fala duas coisas. Primeiro ele fala que vai nos dar alívio, e depois ele fala que nos vai dar descanso. E existe uma diferença. Qual a diferença entre alívio e descanso? Alívio é uma sensação temporária, inicial. Por exemplo, alguns anos atrás, quando eu estava fazendo um curso na igreja de ministério, uma das tarefas do curso era caminhar desde a praia do PP, vocês sabem onde fica? Lá no final da Barra da Tijuca, da praia do PP até a Pedra do Recreio. São 21 quilômetros. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha caminhado 21 quilômetros na vida. E lá fui eu, sem parar para descansar. Eu só sei que quando eu estava chegando no recreio, eu não sentia mais as minhas pernas. Não sabia mais quem eu era, não sabia nem como eu ia para casa. Quando chegamos, você só completava a prova se você batesse com a mão na pedra da praia do recreio. Eu lembro que eu bati a mão na pedra e me joguei assim, ó. E fiquei ali sentada. E aquilo foi um alívio. Porque eu estava o dia inteiro caminhando. Quando eu sentei foi um alívio. Mas o descanso mesmo, ele só veio depois de uns 3, 4 dias ou uma semana. Então vocês conseguem entender a diferença de alívio e de descanso? Então Jesus, ele promete que vai nos dar alívio, mas ele também promete que vai nos dar descanso. Só que o alívio é algo inicial, é algo temporário, e o descanso é o profundo. O descanso é a plenitude, é viver tudo aquilo que ele tem para você com uma mente tranquila, com um coração leve. Só que muitas vezes nós somos filhos de alívio. A gente
busca a Deus por alívio. Aí eu estou com um problema e eu vou lá e busco a Deus e Deus me dá uma solução. Pronto, Deus me deu alívio. E a gente começa a ser buscadores da presença por alívio, por algo inicial, superficial, enquanto na verdade o segundo convite de Jesus é mais importante, é o descanso profundo, é algo contínuo. Então às vezes a gente fica preso em ser filhos que buscam alívio e a gente nunca chega no profundo, que é o descanso. Sendo que o convite de Deus para nós é que a gente viva continuamente nesse descanso. Tá vendo a diferença? Então, é muito importante isso. E Jesus fala assim: por que vocês encontrarão descanso em mim? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês sabem o que é jugo? Por que ele usa essa palavra jugo? Jugo era um pedaço de madeira, assim, sabe? Imagina um pedaço de madeira com 2 encaixes para a cabeça de boi. Era isso. Porque antigamente, como eles trabalhavam na terra, eles iam com os bois na frente e os bois iam levando o arado para arar a terra. Então eles... Só que imagina, um boi é mais lerdinho, outro boi é mais rápido, um boi é mais forte, um boi é mais fraco. Imagina a confusão. Não tinha como andar com aqueles bois na frente, cada um numa velocidade. Então eles criaram um jugo, que é uma peça de madeira, que eles colocavam no pescoço dos bois, para que eles pudessem ir no mesmo compasso, na mesma velocidade, na mesma direção. Isso é o jugo. E a verdade é que todos nós andamos com jugos. Coisas que a gente carrega, que determinam a nossa velocidade, que determinam a nossa direção. Então quando Jesus fala, vem, porque o meu jugo é leve, ele está falando o quê? Tira o seu jugo e põe o meu, porque o meu é leve. Com o meu você vai andar na minha direção, na minha velocidade, no meu compasso. Essa é a proposta de Jesus para nós. É um jugo fácil, talvez não tão fácil porque tem desafios, mas um jugo leve e um jugo em que você não estará perdido, um jugo em que você saberá para onde você está indo, na direção que você está indo, na velocidade dele. Eu acho muito interessante que Jesus não fala assim, não, vem para mim que eu vou tirar o jugo e o seu pescoço ficará livre. Ele não fala que o nosso pescoço vai ficar livre. Ele não fala que vai retirar o jugo e você vai poder ir. Não, ele fala assim, troca o seu jugo pelo meu. Então quando eu tiro o meu jugo e permito que ele coloque o dele, eu estou reconhecendo que ele vai continuar sendo o meu Senhor, aquele que me dirige. O que Jesus está propondo é um compromisso. Ele não está propondo, vem aqui, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou tirar o seu jugo e você vai em paz sem jugo nenhum. Ele está falando, vem aqui você que está cansado, eu vou tirar o seu jugo, mas eu vou botar o meu. Aleluia. Porque ele não quer que você ande sozinho. Ele está propondo, vem andar comigo. Então jugo quer dizer união. Vem andar comigo, deixa eu te dirigir, deixa eu te dizer a velocidade, deixa eu te dizer a direção. E tudo isso andando em descanso. Um descanso diário. Um descanso em que a gente cultiva esse hábito na presença de Deus. E terminando, outra forma como a gente pode aprender a descansar nele. A gente falou que a primeira é entendendo que é um mandamento. A segunda é trocando de jugo, né? Deixando o nosso jugo. E a terceira é lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Aleluia. 1 Pedro 5,1 fala assim, lancem sobre ele, ou seja, sobre Jesus, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Na versão A Mensagem, uma versão que eu gosto de ler, fala assim, vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque ele toma conta de vocês. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Isso é um presente. É um presente. E será que a gente está disposto
desfrutando desse presente? Será que a gente tem cultivado essa presença que nem o Patrick falou aqui no começo? Ele falou, será que você consegue ficar quietinho nessa presença? Será que você consegue desfrutar da presença de Deus? Será que você consegue meditar na presença de Deus? Isso é o descanso. E é incrível que muitas vezes a gente está querendo fazer coisas para conseguir algo de Deus. Né? A gente está pensando, não, vou fazer isso, ou vou fazer um jejum, ou vou fazer um sacrifício. Muitas religiões pedem, né, alguns trabalhos, não vou fazer um trabalho para conseguir aquilo. Sendo que o Evangelho ele é tão simples. O Evangelho é a proposta de Deus falando para você descansar enquanto Ele trabalha, enquanto Ele age. E até quando a gente vai ficar sem experimentar isso? Até quando a gente vai ficar sem viver isso? Eu lembro que quando eu estava grávida, eu já estava com o maior barrigão, e eu estava traduzindo um livro, e eu estava muito preocupada e acelerada porque eu precisava traduzir aquele livro para entregar para o cliente antes da Vicky nascer. E a Vicky já podia nascer a qualquer momento, então eu estava assim, desesperada para conseguir terminar aquela tradução. E eu comecei a trabalhar tanto que o meu braço todo começou a doer. E eu falei, não acredito que eu vou ter tendinite logo agora. E de tanto eu digitar por tantas horas durante o dia, meu braço começou a doer muito. Só que eu, determinada, ia com o braço doendo mesmo, ficava E eu lembro que um dia à noite, o Felipe estava trabalhando, eu estava em casa também trabalhando. Eu falei assim, quer saber, eu vou descansar. Vou descansar um pouco. Eu deitei na cama, coloquei uma música assim de adoração. Eu estava tão cansada, sabe? Quando você está grávida, você fica cansada. E aí eu falei, não tenho nem forças para orar, eu vou só descansar na presença de Deus. Porque às vezes eu faço isso, gente. Eu só descanso lá, ponho a música e descanso. Quando eu levantei e fui trabalhar de novo, eu botei o cronômetro, eu falei, vou descansar 1 hora. Aí eu despertou, depois de 1 hora eu voltei pro trabalho, voltei pro computador. Quando eu comecei a digitar, caramba, eu não estava mais com dor nenhuma. Eu falei, gente, eu comecei a chorar, eu falei, como que Deus é maravilhoso. Enquanto eu descansava, enquanto eu dormia, Ele me deu o que eu precisava. E às vezes tudo que a gente precisa é descansar nele. Em nenhum momento eu pedi. Não seria errado eu pedir, Senhor, cura aqui meu braço para eu conseguir trabalhar. Não seria errado, mas eu não fiz isso. Em vez de fazer isso, em vez de orar e talvez botar a mão, eu simplesmente dormi na presença de Deus. Dormi no colo do meu pai. E ele me deu alívio. Pergunta para o Felipe, a coisa favorita dele é a Vicky dormir no braço dele. Ele fica todo bobo, né? Ela tá dormindo comigo. Ai, que lindo, tira foto. Gente, qual pai que não ama seu filho dormir nos seus braços, na sua presença? É um ato de intimidade. E às vezes a gente acha que não. Vamos cultivar isso. Cultivar, descansar na presença do nosso Pai. Se tiver alguém para me ajudar para a gente terminar. E sabe uma coisa assim que eu ia contar logo no início, mas eu não contei. Eu vou deixar para agora para o final, que combina mais. Hoje, quando eu estava preparando para vir para cá, eu ainda não estava 100%. Porque quarta-feira eu acordei com muita dor de cabeça e muita dor de ouvido. E eu fiquei assim com muita dor, não estava conseguindo fazer nada, fui pro médico. Quando cheguei lá no hospital, o médico me atendeu e falou, você está com sinusite, você está com otite, seu ouvido está inflamado, por isso que você está com dor, com zumbido, tudo ruim. Aí eu falei, tá bom. Ele me passou antibiótico, anti-inflamatório, vários remédios, expectorante. Fui, comecei a tomar os remédios e comecei a melhorar. Sendo que hoje eu tinha que vir pra cá, mas eu ainda estava com dor de cabeça, com o nariz entupido, com o ouvido entupido. E tanto que eu nem sentei desse lado. Da última vez eu sentei desse lado, eu falei, não, dessa vez eu vou sentar desse, porque a bateria fica aqui. Ia ficar bem no meu ouvido. Falei assim, não, eu vou ficar aqui. E eu fiquei aqui.
E eu fiquei no louvor. Mas o dia inteiro eu sabia que quando eu chegasse aqui, a minha dor e minha entupidez, assim que se fala, ia passar. Entupimento. E o entupimento do meu ouvido iam passar. Eu não orei, eu não pedi para Deus. Eu falei, Deus, tira a coisa do meu ouvido para eu poder ir lá. Mas eu sabia, eu tinha uma certeza aqui no meu coração de que quando eu chegasse aqui e eu descansasse, eu desfrutasse do momento aqui, mesmo com a minha filha indo lá e voltando, eu sabia que Deus ia tirar isso do meu ouvido. E chegou aqui no final do louvor, eu já não tinha mais nada. Não tá com dor, não tá com entupimento. É porque às vezes o milagre acontece nesse período de descanso. Às vezes Deus vai mandar você fazer algo, vai. Mas na maioria das vezes Ele está falando, descansa sua mente, descansa seu coração, descansa seus pensamentos, desacelera. Para de pensar nas estratégias e nos números e no dinheiro e nos cálculos e se vai dar certo e se não vai. Ele só está falando, descansa. Aleluia. Tira esse jugo que está aí sobre você e coloca o meu, que é leve, que é suave. Deus é tão mais simples do que a gente imagina. Tão mais simples, que é complicado, somos nós. E eu realmente creio do fundo do meu coração que a palavra que Ele tem hoje para vocês e para mim é essa: descansa. Descansa, desfruta, fica tranquilo, porque hoje é sábado e o domingo vai chegar. E aquilo que você precisa, aquilo que eu planejei, aquilo que só eu posso fazer, vai acontecer. Era preciso um sábado no meio, porque o milagre muitas vezes não precisa da mão do homem, é só a mão dele. Eu queria que você ficasse de pé comigo e a gente hoje possa fazer, talvez em forma de simbolismo, mas a gente possa fazer essa troca. Eu queria que você deixasse aqui hoje o seu jugo, o jugo da preocupação, o jugo do estresse, o jugo da ansiedade, o jugo da dor, o jugo da decepção, o jugo do medo do futuro, porque pessoas aqui estão com medo do futuro. Mas hoje eu creio que Deus está convidando a gente para trocar. Você vai deixar esse jugo pesado aqui na presença dele e vai permitir que ele coloque sobre você o jugo dele, que é leve, que é suave. A gente vai ter um momento de adoração agora, breve. Enquanto isso eu vou orar, você vai orar, você vai fechar os seus olhos, você vai descansar por alguns minutos. E eu quero te desafiar e te encorajar a fazer uma oração em que você literalmente fale com a sua boca aquilo que você está deixando na presença dele agora e peça para ele trocar pelo descanso dele. Pode falar: Senhor, eu deixo aqui na sua presença o meu medo. Senhor, eu deixo aqui na sua presença o meu estresse. Senhor, eu deixo aqui na sua presença o meu descanso físico, o meu cansaço físico. Senhor, eu deixo aqui na sua presença o meu cansaço mental. Senhor, eu deixo aqui na sua presença o meu cansaço emocional. Senhor, eu deixo aqui na sua presença a minha tristeza, o meu luto. Senhor, eu deixo aqui na sua presença tudo isso que tem tirado a minha
coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: grandes coisas fez o Senhor esta noite por nós. Você pode aplaudir mais uma vez? Nosso Deus, Ele é tão poderoso. Desde já agradecer a nossa pastora por essa palavra e que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida poderosamente. Não é novidade para ninguém o carinho que eu tenho por essa casa, por essa família e pelo ministério de vocês. Que Deus continue abençoando poderosamente. E agora, o último ato do culto, quer dizer, o penúltimo, tem o último ainda, que eu vou deixar de surpresa, tá? O penúltimo é uma coisa que a gente gosta de fazer, aqui na igreja, você sabe, que é ofertar, na casa do nosso Pai, dizimar. Amém? A gente ama fazer isso, né? Amém. Porque a palavra fala para não fazer com pesar, mas com amor, com alegria. Então a gente ama fazer isso. E que nesse momento agora, na próxima canção, você possa ofertar ao Senhor, você que veio preparado para ofertar, dizimar a casa do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é a nossa provisão diária, Pai. Porque tendo o Senhor, é garantido o nosso sustento, Pai. Porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um Pai provedor, Pai. E muito obrigado, Senhor, pela sua provisão, Pai. Nós te agradecemos, Pai, também por esse ministério de louvor que esteve aqui conosco, Pai. Nesta noite, o Senhor continue, Senhor, abençoando eles poderosamente, Pai. Continue usando eles, Senhor, para onde quer que eles forem, Pai. Senhor, que eles sejam um canal, Pai, um canal de bênção, Pai, na vida da sua noiva, na vida da sua igreja, e que a unção do Senhor se derrame dia após dia, Pai, sobre a cabeça, Senhor, desses homens de Deus, Pai. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos pela palavra liberada aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você crê, aplauda mais uma vez, Senhor. Segura. Deixa eu perguntar, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Tem mesmo? Não, perguntar, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Queria chamar nossa irmã incrível Neide aqui, que está fazendo aniversário hoje.
Vamos aplaudir? Vamos orar por essa incrível que nós amamos, né? Está sempre com um sorriso alegre, nos recebendo lá na porta. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Você pode fazer isso? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida, Senhor, da nossa irmã, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor completa, Senhor, mais uma estação. Na verdade, Senhor, começa uma nova estação, Senhor, na vida dela, Pai. E, Senhor, nós queremos profetizar toda sorte de bênção, Pai. Senhor, nessa nova estação, que seja uma nova estação de colheita, Pai. Que seja uma estação de aprendizado, Pai. Que seja uma estação que ela vai caminhar com o Senhor em todo momento, Pai. Senhor, nós derramamos, Pai, Senhor, nós oramos, Pai, para que a unção do Senhor se derrame, Senhor, sobre a vida da Neide, Pai. Senhor, que a casa dela, que isso, Senhor, percorra pela casa dela, pela família dela, e todas essas bênçãos, Senhor, possam alcançar ela, a filha dela, Senhor, os netos, os bisnetos, que a unção do Senhor esteja sobre essa casa e que comece nela, Pai, e tudo que o Senhor quer fazer através da família dela, Pai. Nós abençoamos, Pai, Senhor, nossa irmã, e que essa nova estação, mais uma vez, seja marcada pela sua presença na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir pela vida da nossa irmã? Parabéns. Amém. Glória a Deus. Que culto, hein? Que bênção, né? E eu quero te convidar para o próximo domingo, 6h30, né? Culto na CBNH, culto de Santa Ceia, né, pastor? Esse culto agora é o próximo, né? Então vem culto de celebração, 6h30. Se você não tem nenhuma igreja, vem estar com a gente, mas se você tem igreja, você vai para a tua igreja, bem? Tá? E não sei por que vocês riram. Vocês querem que eu fale, né? Não vou falar isso. Só o pastor pode falar isso. Enfim, muito obrigado pela presença de todos, né? E nós vamos terminar pela primeira vez. Não, isso aí vocês vão ter que aplaudir. Quarto culto de sexta de adoração e a primeira vez que teremos bênção apostólica. Que é isso, meu irmão? O cara aqui está constrangido, viu? Pastor Márcio, quer fazer as honras? Aleluia! Primeira vez que vai ter. Mas no próximo eu vou, no próximo. Tá bom, pastor, o senhor aparece. Bênção pura. E agradecer. Nossa, que Deus continue te usando, né? Se a gente vê você, a alegria de pregar, de estar aqui na frente servindo ao Senhor. Aleluia. A gente vê o teu sorriso o tempo inteiro pregando. Você prega sorrindo. Eu fiquei emocionado só em ver a sua alegria, a sua felicidade de estar aqui na frente. Que Deus continue te preservando essa alegria e trazer a palavra. Obrigado também por vocês, Felipe. Muito obrigado. Aos visitantes que estão aqui, cheios de carinhas novas. Que Deus abençoe vocês. Então vamos orar para a gente finalizar, estendo suas mãozinhas para receber a bênção do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, que verdadeiramente, Senhor, nós saiamos daqui descansados, Deus. Que não seja só um alívio, mas que saiamos descansados desse lugar, Pai. O Senhor também gostaria que se estendesse aos nossos lares, Deus. Que todas as pessoas que estão nos esperando em casa também possam ter recebido esse descanso do Senhor, Deus. Então plante seus anjos em cada canto dos nossos lares, Deus. E Senhor, leva-nos para casa, Pai, com a sua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do nosso grande Deus seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, Rodrigo. Acabou. Vamos descansar.